Todo alimento que existe no planeta Terra é constituído ou de gordura, ou de proteína, ou de carboidrato, ou então um pouco dos três. E isso significa também que um alimento pode ser uma fonte primordial ou de carboidrato, ou de gordura, ou de proteína. E isso vai definir como ele vai ser metabolizado pelo seu corpo. Agora, nós vamos ver como identificar isso nas tabelas nutricionais para você entender melhor a composição dos alimentos e também conseguir fazer escolhas melhores, dependendo do seu objetivo específico. Veja aqui um exemplo da tabela nutricional do brócolis. Conforme a tabela, uma porção de 100 gramas de brócolis contém 0,4 gramas de gordura, 2,8 gramas de proteínas e 7 gramas de carboidratos. Então, nós podemos ver que o brócolis é predominantemente um carboidrato e contém um pouco de proteína e basicamente nenhuma gordura. E agora, nós temos que nos fazer algumas perguntas. A primeira dela é o seguinte: se o total de proteína, gordura e carboidrato em uma porção de 100 gramas de brócolis é de 10,2 gramas, onde está o restante dos 90 gramas de peso? Essa é uma ótima pergunta. Geralmente, o restante do peso que não é listado na tabela é formado por compostos não nutritivos, como a água. Na maioria dos alimentos de verdade, dos alimentos naturais, grande parte do peso desses alimentos é composto de água. E é importante você saber isso para não cair em armadilhas, como pensar que em 100 gramas de peito de frango contém 100 gramas de proteína. Na verdade, em 100 gramas de peito de frango contém mais ou menos 30 gramas de proteína. O resto do peso é tudo composto de água. Outra pergunta que também pode ser feita é a seguinte: a tabela do brócolis mostra que os carboidratos totais são 7 gramas. No entanto, ao somar a fibra alimentar e o açúcar listado, temos 4,3 gramas no total. Onde estão os outros 2,7 gramas restantes? E essa pergunta é ainda melhor. Enquanto proteína e gordura podem ser medidos com exatidão nos alimentos, a quantidade de carboidrato não é tão facilmente medida. Carboidrato em si, assim como definido pelo dicionário Oxford, são um grupo grande de componentes orgânicos que ocorrem nos alimentos e tecidos vivos e que incluem açúcares, amido e celulose. Em outras palavras, nós podemos entender que os carboidratos podem ser divididos em monossacarídeos, que são os açúcares, polissacarídeos, que são os amidos, e também fibras. Os governos não exigem que todas as categorias de carboidratos sejam listadas, só as mais comuns, como açúcares e fibras. Ou seja, na tabela nutricional vai aparecer apenas a quantidade de açúcares e de fibra. Se você somar essas duas quantidades, a diferença que não vai ter lá dentro vai ser de polissacarídeos. Em termos gerais, quanto maior a diferença entre os açúcares e os carboidratos totais de um alimento, melhor será o alimento, porque menor será o seu impacto glicêmico e insulínico no seu corpo. E isso acontece basicamente porque os monossacarídeos, que são os açúcares, são carboidratos mais simples e vão ser mais rapidamente metabolizados pelo seu corpo, aumentando mais rápido assim a glicemia e a insulina no seu sangue. E os carboidratos complexos, que são os polissacarídeos, vão ter primeiro que ser quebrados em porções menores para depois serem metabolizados. Veja, por exemplo, essa tabela referente ao suco de maçã. Quando você olha para a tabela, você vê rapidamente que o suco de maçã é composto de 0,1 gramas de gordura, 0,1 gramas de proteína e 11 gramas de carboidratos. Veja que a diferença entre carboidratos totais, que são 11 gramas, e os açúcares, que são 10 gramas, é de apenas 1 grama. Ou seja, em outras palavras, o suco de maçã é basicamente açúcar puro. O restante do peso é água. Em contrapartida, veja agora essa outra tabela da batata doce assada. Ao olhar para a tabela, vemos que 100 gramas de batata doce assada contém 0,2 gramas de gordura, 2 gramas de proteína e 21 gramas de carboidratos. Concluímos de imediato que esse alimento é primordialmente um carboidrato, devido à quantidade pequena dos outros dois macronutrientes, gorduras e proteínas. Agora, vemos que os carboidratos totais são de 21 gramas, sendo que apenas 8 gramas deles são de açúcares e 3,3 gramas de fibras. O restante dos carboidratos, 9,7 gramas, não estão listados e são polissacarídeos, carboidratos complexos, como amido. Note que a diferença entre carboidratos totais, que são 21 gramas, e açúcares, que são 8 gramas, é bastante grande. E esse é um ponto positivo, apesar de os carboidratos totais ainda serem razoavelmente elevados.
Enquanto essa análise da tabela é mais fácil em alimentos naturais, alimentos de verdade, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir analisar com alimentos industrializados, processados e refinados, feito pela indústria. E isso acontece porque outras substâncias que são essencialmente carboidratos, como gomas, sugar alcohols e também outros aditivos industriais que estão contidos nos alimentos, não estão listados na tabela. Ou seja, a diferença de carboidratos totais, açúcares e fibras desses alimentos podem conter compostos obscuros, que não são apenas polissacarídeos, como nos alimentos naturais. Fica aí o alerta. Veja essa tabela nutricional de um cereal açucarado matinal típico. De cara, vemos que 100 gramas de cereal açucarado possuem 1,7 gramas de gorduras, 4 gramas de proteínas e 89 gramas de carboidratos. Nós concluímos que o cereal açucarado é um carboidrato em sua essência. Aliás, por praticamente não conter água, a concentração de carboidrato é excepcionalmente mais alta do que qualquer alimento de verdade, qualquer alimento natural. Vemos que em 100 gramas de cereal possuem apenas 2,2 gramas de fibras e gritantes 35 gramas de açúcares. O restante dos carboidratos vem de carboidratos complexos não listados. São mais de 80 gramas de carboidratos, sendo 35 gramas deles na forma de puro açúcar, nesse alimento, entre aspas, que vai gerar um terrível soco insulínico no seu sangue, vai aumentar muito a insulina no seu sangue. Irá rapidamente colocar o corpo em um estado de armazenamento de gordura, sem contar outros fatores negativos, como a ação pró-inflamatória no seu corpo.